Então, o estudo de hoje, que já faz algumas semanas, está em torno do último capítulo do livro Eu, Espírito Imortal, que é Consciência da Imortalidade. Vamos ver aqui a introdução, extraída do livro Fonte Viva, capítulo 169. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional. Capítulo 169 do livro Fonte Viva. Então aqui tem algumas considerações importantes, inclusive ligadas ao nosso tema do livro Eu, Espírito Imortal. Primeiro, o fato que Emmanuel nos chama nessas considerações a refletir sobre a nossa verdadeira natureza, os reais objetivos da experiência no corpo físico, que deve ser visto como um instrumento de acrisolamento, de aperfeiçoamento do espírito, e a finalidade maior da existência, que não é apenas, muito menos do que isso, o usufruto de sensações e percepções no campo material. Então aqui ele começa dizendo o seguinte: primeiro, de que nós sofremos no corpo físico constantes transformações que tem um objetivo: nos engrandecer por dentro, porque por fora a situação é bem diferente. Na medida que passam os anos, os órgãos físicos deixam de responder adequadamente às vontades do espírito. A aparência nossa também vai ganhando em rudeza e dificuldades em termos de estética e beleza, naturalmente. E o que ocorre mais é que todo esse processo visa a que, de uma maneira bem forte, nós estejamos nos acordando para os reais objetivos da experiência no corpo, que são os objetivos transcendentais. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Então, nós devemos ver a experiência de espírito encarnado como sendo algo que, em termos de grandeza da existência ou da vida, é algo muito simplório, muito diminuto. A vida, em termos de possibilidades e de plenitude, vai muito além da aparência apenas em termos materiais. E é por isso que Emmanuel coloca aqui: o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Está muito longe de ser aquilo que a maioria das pessoas envolvidas pelo materialismo tem em termos de percepção e objetivos de vida, porque acham que a vida é a busca da satisfação dos sentidos físicos e de usufruir da forma rápida e breve as possibilidades de satisfação e de realização de desejos físicos. Assim como o viajante usa sandálias gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional. O que são as sandálias em termos de vida para o viajante? Mero veículo temporário de acomodação dele no corpo, os pés no plano físico. Mas está muito longe de as sandálias ou sapatos que se desgastam e nós mudamos ter em termos de identificação com a vida. E é assim que nós devemos ver toda a experiência encarnatória nossa
em relação à plenitude espiritual que nos aguarda, como sandálias cujo objetivo e uso é temporário e descartável. Outro ponto aqui importante é o seguinte, para finalizarmos essa consideração: utilizando-as na marcha ascensional. Então, um objetivo bem maior da nossa vida é o progresso e a caminhada evolutiva que necessita de inúmeras experiências no corpo material. Não só em termos de planeta Terra, que é um mundo relativamente atrasado de provas e expiações, mas a plenitude em termos de vida muito mais ampla do que aquilo que é oferecido, as possibilidades evolutivas para nós durante a encarnação no planeta Terra. Nós temos e somos chamados pela espiritualidade a trabalhar objetivos muito mais transcendentes. Mas esse assunto em si vai ter muito a ver com o que nós vamos retomar nas considerações sobre a consciência da imortalidade. Quero lembrar aqui, principalmente, temos alguns participantes que não estiveram no nosso último encontro, de que o material novo de informação que nós estamos compartilhando diz respeito às possibilidades de aquisição da chamada consciência de imortalidade pela modificação nossa, a princípio, da maneira habitual de ver a vida e o mundo. Com o conhecimento do Espiritismo e a certeza de que nós somos espíritos imortais, a consciência dessa imortalidade surge e se estabiliza na medida em que a nossa maneira de ver, relacionar-se, perceber a vida no corpo físico se diferencia daquela que tínhamos antes de conhecer o Espiritismo. Então, o primeiro passo é o passo do conhecimento, que logo em seguida vem o do envolvimento emotivo e de sensibilidade ao conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Essa sensibilidade é que, de fato, vai aprofundar essa concepção nova, nossa, de ver o mundo. Para em seguida vir o último degrau, que é o da vivência ou da somatização dos conceitos novos que nós estamos aderindo. Então, o Espiritismo, ele precisa, para cada um de nós que tem a oportunidade de aprofundar o contato com ele, é preciso que o Espiritismo não seja mais uma religião a qual nós temos aderido, em termos de doutrina estanque ou parada, cujo objetivo maior seria nos dar um nível de entendimento ou de salvação em relação à vida espiritual. Mas não agora, com esse trabalho que nós estamos compartilhando, o objetivo é de que mesmo durante a encarnação nós possamos vivenciar um nível de consciência e de percepção como se estivéssemos, e de fato estamos, na espiritualidade imortal, quer dentro do corpo físico, quer fora dele. O que de fato modifica-se e se estabelece em uma nova percepção de mundo para nós é a interação que o nosso espírito começa agora a ter em termos de mente, de conexões neuronais do nosso cérebro, de estarmos agora analisando a vida e a experiência no corpo com os olhos do espírito imortal, mesmo durante a encarnação. É isso que objetiva
esse livro e esse capítulo que hoje possivelmente venhamos a concluir. Vamos para o primeiro slide aqui do nosso tema para hoje. Quando o mestre Cosme elucidou que não se faz possível servir a dois senhores, a sua elucidação perfeita explanava sobre a característica incompatível da busca das alegrias imortais com a manutenção das condutas sensualistas e outras de cunho transitório. Vamos ver aqui alguns aprofundamentos em torno disso. Aqui é uma referência explícita àquela passagem do Evangelho, onde Jesus diz o seguinte: não podeis servir a dois senhores, porque ora agradarias a um e desagradarias ao outro, ou vice-versa, isso viria a acontecer, e a impossibilidade de estar em conexão com esses dois tipos de propostas que a vida traz, evidencia para qualquer um, cristão, espírita ou não espírita, em termos das possibilidades de conflitos vivenciais que ele vai ter. Nós aqui lembramos quando o próprio apóstolo Paulo relatava nas suas cartas a dificuldade que ele a princípio passou de ter a vontade de fazer o bem, mas quando menos ele se deparava, uma outra vontade entrava em conflito com essa vontade dele, e ele se pegava fazendo mal. Aqui no conceito que nós estamos trabalhando, nós somos levados à análise e à percepção de uma solução que seja mais rápida e eficaz, que é isso que nós estamos aqui tentando compartilhar. Vejam como é colocado. A sua elucidação perfeita explanava sobre a característica incompatível da busca das alegrias imortais com a manutenção das condutas sensualistas e outras de cunho transitório. Ora, a proposta da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, ao mesmo tempo em que não abre portas para que estejamos numa conduta de conflitos e de dualidade, ao mesmo tempo, aqui nós somos levados a perceber que a solução disso é a consciência das alegrias imortais, às quais a humanidade em períodos mais recuados não tinha a menor possibilidade de refletir, mas nós temos. Fácil o avanço tanto na área da intelectualidade, quanto no surgimento de sensibilidades naturais a qualquer um de nós, nós podemos, em termos de concepção atualmente, entender quando se diz que existe uma realidade que nos sensibiliza e que está além das possibilidades sensoriais do corpo físico. Mas como? Que possibilidades sensoriais são essas que estão além do corpo físico? Um exemplo bem rasteiro é quando nós observamos na atualidade a sensibilidade auditiva, por exemplo, para acompanhar uma orquestra ou para acompanhar sons que estabelecem no conjunto de instrumentos um nível de harmonia que causa prazer a quem tem
o ouvido afinado à música. A possibilidade, por exemplo, de alguém que tem a audição afinada para a música, e quando ele acompanha determinados sons, e aquilo resulta para ele num nível de prazer, esse prazer está além das possibilidades puramente humanas em termos de sentidos físicos. Porque o ouvir aí, que naturalmente há muitos séculos e milênios a criatura humana usufrui, é o ouvir natural de conexão com o mundo em termos auditivos, mas não de sensibilizar-se a uma harmonia de instrumento que lhe possibilita, porque vejam só, para as pessoas que de fato, ainda acentuando a questão da música, gostam da música, elas podem entrar num nível que a gente pode chamar de êxtase ao acompanhar uma música. Ora, isso está totalmente fora das possibilidades antigas de sentidos físicos. É o resultado de um aprimoramento, de uma sensibilização nessa área que hoje a gente usufrui. Lá para trás, possivelmente não viesse a ser usufruído. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando é colocado para nós de que precisamos afinar os nossos sentidos físicos para perceber níveis, eu falei de som, poderia ser de cores. Por exemplo, quem aprecia arte e quadro de pinturas aonde a harmonia delineada nas cores leva aqueles que apreciam essa arte a ter também um nível de realização comparável ao que eu citei no som, aí a gente já está falando nas questões visuais. Na verdade, para todos os sentidos físicos nossos, à medida que a gente progride e evolui, eles ganham sensibilidade e percepção. Eu me lembro aqui de uma referência a isso, que existe em um livro relativamente conhecido no movimento espírita, do espírito Hamed, o médium é Francisco do Espírito Santo, que é aquele livro Imensidão dos Sentidos, que é um livro que trata de questões ligadas à mediunidade e à ampliação das possibilidades sensitivas em todas as áreas em que nós interagimos, porque todas elas são possíveis de ampliação. Mas vejam, isso é possível para quem está trabalhando os valores espirituais. Para quem está puramente envolvido na satisfação sensorial, do gozo, como aqui é colocado, sensualista e de cunho transitório, as percepções que aqui nós estamos tratando ficam embotadas para eles. Essas pessoas não têm gosto, por exemplo, como eu citei, na música, na pintura e em outras áreas de criação do ser humano, porque a sensibilidade dela está embotada pelo excesso de direcionamento para os órgãos físicos, puramente. E isso é que leva ao conflito que Jesus se referia. Porque na medida que nós vamos evoluindo, é natural que os aspectos ligados à ascensão espiritual e das percepções dos sentidos se estabeleçam. E quando a pessoa não se abre a isso, ela se choca com a própria consciência dela. Em essência, todo aquele que se mostra caracterizado por condutas dúbias está, em realidade, comportando-se como um farsante moral. Porque não existe dubiedade diante da consciência. O que existe é uma intenção egoísta com a máscara da virtude. Então, o que aqui é colocado para nós, e é exatamente para nos acordar em termos de consciência,
é que, se ainda em certas áreas nós nos percebemos com atitudes ou comportamentos dúbios, conflitivos, em essência o que nós somos chamados a refletir e a considerar é o nível de falsidade e mascaramento que estamos exercendo conosco mesmos. Na medida em que a gente está tentando aparentar uma coisa que não é. O chamado comportamento farisaico. E que leva, normalmente, a nem se aproveitar em termos sensualistas e nem abrir as possibilidades de conscientização espiritual com os resultados satisfatórios e prazerosos que isso daria. É importante aqui a gente lembrar que todas essas considerações têm a ver com algo que normalmente não é tratado em outros livros espíritas. E o que é? É que aqui nós somos chamados a refletir que há um nível de sabor, de satisfação, de prazer na conduta conscientemente estabelecida no bem, no amor, na caridade, na vivência das virtudes. Longe de sermos incentivados a puramente querer ser bom, nós somos aqui levados a nos sensibilizar ao prazer de ser bom. E há uma realidade que está ligada a isso, desde que novos conteúdos psíquicos nós estejamos trabalhando conosco mesmo. O problema todo está nesse ponto, que é o que leva muita gente a considerar as virtudes cristãs como uma coisa difícil de colocar em prática. Enquanto a pessoa achar que é difícil de colocar em prática, será difícil. Eu lembro aqui, em relação a isso, quando eu estava estudando as primeiras séries, e talvez isso tenha acontecido com vocês, se, por exemplo, a pessoa, por algum motivo, não gosta de matemática, está frito, porque a matemática também não vai gostar dele. E toda vez que ele for estudar matemática, estará cada vez pior. Porque a questão toda, fazendo aqui uma referência à matemática, é que para aprender matemática com facilidade, você vai ter que criar gosto. Se você não criar gosto, se preocupe não, você não vai muito à frente não. É a mesma coisa em relação às virtudes cristãs. Enquanto a pessoa achar que virtudes como a paciência, a misericórdia, a resignação, a caridade é difícil de fazer, vai ser impossível de fazer. E muitas vezes a pessoa vai se pegar fazendo de forma falsa, porque ela não gosta, ela não criou gosto. Para que de fato a gente adquira as possibilidades exitosas e felizes das virtudes cristãs, é preciso gostar. E quando a gente gosta, a gente não diz que é difícil. Quando a gente gosta, a gente diz, eu quero. E vou me sentir bem fazendo. A fonte do prazer imortal está na íntegra, intransferível e incólume conexão com a intenção verdadeira de se sentir filho de Deus, espírito imortal, aberto para progredir, sempre por meio das lições constantes da vida no cumprimento dos deveres. Então aqui nós somos chamados a refletir primeiro no prazer imortal de estar na íntegra, intransferível, incólume conexão com a intenção de se sentir filho de Deus.
Vejam, todo o nosso choque encarnatório, toda a nossa dificuldade evolutiva, ela se deu pelo afastamento nosso da harmonia com as leis de Deus. E esse afastamento fez com que nós mesmos não nos considerássemos com direito de filho. É aquele velho quadro bíblico do chamado filho pródigo. Não quer ficar mais sob os cuidados do pai, quer levar a sua vida como bem entende e não se sente mais filho. E é justamente aí aonde vem a grande dificuldade, sofrimentos, doenças e problemas da nossa caminhada evolutiva. Se agora, com o conhecimento espírita, nós resolvemos de fato a querer voltar a ter harmonia com as leis de Deus, nós voltamos a ter o direito de consciência de nos sentirmos filhos de Deus. E associado a esse sentimento de filho de Deus, está ligado profundamente à consciência de imortalidade. A própria morte em termos físicos, ou o próprio medo de morrer, tem tudo a ver com o afastamento nosso das leis de Deus. É por isso que o retorno propiciado através do Evangelho do Cristo levou o apóstolo Paulo a dizer aquela frase que está na carta aos Coríntios: o último inimigo a ser destruído será a morte, porque a morte vem do afastamento nosso das leis de Deus. Se agora, conscientemente, nós estamos voltando a essa harmonia, é para que essa consciência de imortalidade se estabeleça espontaneamente. Para a maioria de nós espíritas ou cristãos, essa convicção de imortalidade ainda não se estabeleceu, porque nós ainda não percebemos de forma desperta e consciente essa nova definição de objetivos na nossa vida, que é estar em harmonia com as leis de Deus, que é colocar em prática a caridade, o amor ao próximo. Para que essa consciência de imortalidade se amplie, ganhe força, é preciso que a gente faça o bem consciente e não por mecanismo de repetição ou de hábito, como normalmente tem acontecido com a maioria de nós. Nós tomamos uma atitude de ajudar alguém, de diminuir a prova de outra pessoa, sem perceber que naquele momento nós estamos colocando em prática uma profunda conexão com as leis de Deus e, consequentemente, com a consciência de imortalidade. Aberto para progredir, sempre por meio das lições constantes da vida, no cumprimento dos deveres. Olha, tem coisa mais espiritualizante do que o cumprimento dos deveres cristãos, que no caso nosso, no movimento espírita, é trabalhar em atividades filantrópicas, de socorro ao próximo, trabalhar em atividades fluidoterapêuticas, de socorrer os desequilíbrios emocionais e espirituais do próximo através do passe, trabalhar nas atividades mediúnicas, socorrendo espíritos encarnados e desencarnados em processo de doenças causadas pelas obsessões. Essas atividades são, por si só, profundamente cumprimento de dever espiritual. Era para essas atividades, no caso de nós espíritas, serem propulsoras de uma certeza de vida espiritual
profunda. Mas normalmente isso não acontece. Não acontece por falta de conscientização nossa nessas atividades. A gente se responsabiliza, nós cumprimos esses deveres como mecanismo de repetição, de condicionamento, de hábito, que é sinônimo de falta de consciência desperta na hora de estarmos envolvidos nessas atividades. Então a gente vem para uma reunião de estudos, que poderia ser da mediunidade ou desse livro como nós estamos analisando aqui. A consciência da substituição do tempo que espontaneamente fizemos, aonde poderíamos estar usando esse tempo no usufruto de facilidades materiais ou na busca da satisfação de prazeres sensoriais puramente, para estarmos procurando iluminação espiritual, ajuda e esclarecimento para nós e para espíritos que nos acompanham. Se isso é feito de uma forma mais consciente, isso se torna profundamente espiritualizante. Mas se isso é feito de maneira rotineira, habitual, perde os resultados que poderiam dar. É isso. O exercício da sensibilidade abre a percepção transcendente de situações dolorosas e fortalece a consciência para o mais reto cumprimento dos deveres. O exercício da sensibilidade abre a percepção transcendente para inúmeras situações. Então, efetuar atividades de forma a estar desautomatizado, mas fazendo elas com consciência, nós estaremos trabalhando a intensificação das percepções espirituais em nós mesmos. Às vezes, até mesmo numa leitura ou num estudo de um livro, no caso nosso espírita, em nossa casa. Aquela leitura pode ser uma experiência profunda de despertamento espiritual, mas pode ser apenas uma repetição de hábito e condicionamento, perdendo muito valor que poderia nos dar. Vejam, a questão toda, em resumo do que a gente vem debatendo, é o seguinte: nós somos chamados a estabelecer conexões de imortalidade que nunca antes havíamos tido, na medida em que os novos hábitos espirituais que temos adquirido sejam feitos de forma mais consciente, mais atenta, mais acordada. Se a gente fizer isso, a gente vai começar a se perceber e a se sentir no nível de imortalidade, de certezas, de convicções que antes não tínhamos. E isso vai se dar de forma real e absolutamente certa. Por quê? Porque novas conexões no nosso cérebro, conexões neuronais, começaram a se formar por essa nova maneira nossa de ver e perceber as coisas. É essa maneira nova que desencadeia no nosso cérebro ligações elétricas, magnéticas,
que endossam e vão estar endossando a percepção da vida como espírito imortal que nós nunca antes havíamos tido. O que de uma vez por todas aqui é importante nós repisarmos isso é o seguinte: é que agora, mais do que nunca, os espíritas, nós somos chamados a botar uma coisa bem clara na mente. Ou a gente se percebe e vivencia a imortalidade espiritual estando encarnado, ou a gente não se engana que desencarnado vai estar num nível de percepção e de consciência igual àquele que estava tendo durante a encarnação. Então, se achamos bom, se percebemos que a imortalidade da alma abre portas para uma caminhada prazerosa, feliz, em harmonia com as leis de Deus, já nos sintamos desde agora, não deixemos para quando desencarnar. No final desse slide, quando diz, e fortalece a consciência para o mais reto cumprimento dos deveres. É porque na medida em que essa nova maneira de encarar as coisas vai sendo trabalhada, nós iremos nos sentir cada vez mais fortes em fazer o bem ou a caridade. A gente não vai estar lutando, como talvez ainda aconteça conosco às vezes, quando temos um compromisso espiritual e temos um compromisso pessoal em conflito e a gente se sentindo dividido. Isso deixará totalmente de acontecer na medida em que essa consciência de imortalidade esteja num desenvolvimento mais eficaz em nós. Quando os corações se preencherem de amor ao dever visível ou invisível, aos olhos comuns, a Terra será considerada planeta de regeneração consolidada, cujos servidores de Deus têm trabalhado há tanto tempo para concretizar-se. Então, esse preenchimento de amor pelo dever visível ou invisível aos olhos comuns é aquele que é mais amplamente propiciado pelo entendimento da vida espiritual a nós espíritas. Porque é assim, o espírita sabe de dedução e de convicção de que ele em todo lugar e a todo momento ele é acompanhado espiritualmente. Então, quando o espírito está a sós, ou está com a possibilidade de enganar alguém, ele sabe que aquilo não só está sendo registrado pela consciência dele, como está sendo visto por espíritos que o acompanham. Então, o espírita sabe que ele cumpre o dever, que sabe que é certo, porque, primeiramente, poderíamos resumir assim: não tem outro jeito. Ele sabe que não pode enganar a ninguém, nem a ele mesmo, porque a consciência está lá dizendo a ele: olha, você está vendo, você sabe, não fique tentando se enganar não, você sabe. Porque para as pessoas, quer sejam cristãs ou não cristãs, que não têm essa consciência de presença espiritual, muitas vezes trapaceia, engana, trai, porque pensa que não está sendo visto por outros, a não ser, em termos físicos, por quem fisicamente estivesse vendo.
E quando ele percebe que não está sendo visto, ele faz. E aí tem o comportamento dúbio, de conflito, porque perante a sociedade ele é um, e perante a vida privada ele é outro. O espírita em sã juízo jamais vai ter uma atitude dessa. E aí alguns de vocês diriam, mas a gente sabe que tem muito espírita que faz. Tem. E uma das causas é a falta desse nível de consciência que nós estamos aqui querendo trabalhar. Porque se esse nível de consciência estiver mais bem trabalhado, ele vai escolher fazendo o que é certo, com a certeza absoluta de que aquilo é o que vai dar, e dá a ele mais alegria e prazer, e não o que é errado. Só vive o comportamento dúbio quem duvida do prazer que é cumprir o dever e fazer o que é certo. Quem cumpre o dever e faz o que é certo, sentindo nisso uma realização prazerosa e planificadora para ele, ele faz sem ter dúvida. O Homo sapiens não foi destinado a ficar trancafiado na cela do automatismo das outras espécies. Ele acompanhou a força de outra natureza dentro de si mesmo. Adaptou-se em termos genéticos e fenótipos a essa força e se transformou em característica para servir. Quando aqui diz que o Homo sapiens não foi destinado a ficar trancafiado na cela do automatismo das outras espécies, é porque no projeto de desenvolvimento psíquico, espiritual, o ser nessa caminhada evolutiva, quando entra no reino nominal, ele tem uma meta certa: a percepção até o infinito, e não a percepção condicionada aos limites da espécie. Isso não acontece com o homem, com o Homo sapiens. Os outros animais na sua caminhada evolutiva, sim. Isso é de tal maneira que nós sabemos que o princípio espiritual progride através de diversas espécies animais, aonde as possibilidades de crescimento nessas espécies se limitam muito, mas já o ser humano dentro do reino nominal não. Ele foi colocado com as possibilidades de ascensão e de superação muito para lá dos hábitos e condicionamentos puramente fisiológicos. Não é por outra razão que essa própria inteligência do homem levou ele às grandes descobertas, ao aprimoramento dos sentidos físicos, devido a essas descobertas mesmos. Como nós citamos há pouco na área do som, por exemplo. E aqui diz: ele acompanhou a força de outra natureza dentro de si mesmo. Veja, na verdade, dentro de nós mesmos, quando o princípio espiritual, através do livre-arbítrio e do determinismo, começa a ser um coparticipante nas decisões da sua caminhada evolutiva, como é no caso do homem, a partir dessa possibilidade, ele estabelece para si mesmo um processo de desenvolvimento
particular e pessoal que o difere dentro da própria raça humana. Os animais não. Os animais progridem em espécie. Não se individualizam em termos de princípio. É o Homo immortalis, a expressiva conquista em que todo ser humano deve se aprofundar e considerar como uma determinação da consciência cósmica diante da natureza superficial na qual a espécie humana ainda se encontra. Essa expressão Homo immortalis, que é uma expressão nova colocada no livro, é relacionada a essa consciência de imortalidade que nós estamos procurando trabalhar aqui. Então, nessa consciência, a expressiva conquista em que todo ser humano deve se aprofundar e considerar como uma determinação da consciência cósmica. Vejam, o próprio fato de ter nos vindo ao entendimento, ao conhecimento desses ensinos que a gente está compartilhando nesse livro, já evidencia esse diferenciamento que nos leva a essa consciência cósmica. A própria revelação espírita, ela tem uma característica bem particular, porque ela diz assim, vive assim e se expressa assim. Vejam só. O Espiritismo não é dono da verdade. Porque para o Espiritismo a verdade, ela tem um caráter de revelação constante. A verdade que hoje nós recebemos pela doutrina espírita é aquela que é possível nós aproveitarmos. Mas muito longe é daquela que existe ainda para ser usufruída ou conquistada. Então, tudo que nós entendemos atualmente por imortalidade da alma, reencarnação, é dentro das possibilidades que a nossa mente permite de compreensão. Mas não é a verdade absoluta. Haverá sempre a ampliação dessa verdade na medida em que nós vamos nos tornando mais hábeis a recebê-la e aproveitá-la. Porque as leis divinas levam ao pé da letra aquele ensinamento que está no Evangelho dito por Jesus. Não deis pérolas aos porcos. Que é no sentido de que não dê ensinamentos ou conhecimentos a quem não saiba aproveitá-los. Porque se você dá pérolas a porcos, eles vão pisá-las como se fosse lama e não vão dar valor nenhum. Você tem que dar conhecimento e possibilidades de entendimento a quem apresente maturidade para entender. E na medida que essa maturidade for se ampliando, mais revelação é dada. É o que acontece conosco na própria revelação espírita. Na medida em que a gente ampliar as possibilidades de aproveitamento, novas revelações vão surgindo. Inclusive em parte como essas que nós estamos tratando aqui, desse estabelecimento de consciência espiritual desperta para estabelecer as convicções de imortalidade. Essa conquista, esse é o último slide que nós vamos abordar hoje, somente será lograda com os esforços ópimos do desenvolvimento do sentido imortal na alma, que começa pelo esclarecimento do intelecto,
pela sensibilização do sentimento e alcança a vivência das virtudes como mecanismo inseparável para a consolidação desse processo cósmico. Então, essa conquista ela só é realizada, só é lograda com esforços máximos, opimos, do desenvolvimento do sentido imortal na alma, que começa pelo esclarecimento do intelecto, pela sensibilização do sentimento e alcança a vivência das virtudes como um mecanismo inseparável para a consolidação desse processo. É aqueles 3 pontos que nós citamos ainda hoje, do conhecimento, da sensibilização e da vivência. Só através disso é que o sentimento do sentido imortal em nós, ele ganha peso. Ele vai substituir as atitudes e comportamento de morte que nós alimentamos e assimilamos ao longo de diversas encarnações e que estão no nosso psiquismo. Vamos ainda entrar aqui nesse último. Todos os que vivem nas frequências da atmosfera nociva do materialismo estão sob a força dessa epidemia, chamada superficialidade, e dessa forma as crises morais, psicológicas e emocionais se avolumam e alcançam a família, que é um fato que nós temos vivenciado muito nos dias de hoje. Vamos analisar esse slide e terminar o estudo de hoje. Todos os que vivem nas frequências da atmosfera nociva do materialismo. E é muita gente, viu? É a maior parte da humanidade atualmente, que, independente de religião, vive na atmosfera nociva do materialismo. Quando aqui usa essa palavra atmosfera, é porque de fato existe um campo vibracional que alimenta uns aos outros do materialismo. É como se fosse um tipo de oxigênio compartilhado e que retroalimenta as pessoas em buscar e objetivar só a satisfação dos sentidos físicos e das coisas imediatas. E qual é o resultado disso? Força dessa epidemia chamada superficialidade, que isso é visto como uma epidemia mesmo, que alcança a maior parte da humanidade, e dessa forma as crises morais, psicológicas e emocionais se avolumam. Não é por outra razão que a depressão, no próximo ano, segundo a Organização Mundial da Saúde, será a doença do século que mais provocará afastamento do trabalho. E por derradeiro alcançando a família, porque acaba criando a desestabilização dos laços familiares. A consequência disso, segundo o próprio livro dos Espíritos, a consequência do egoísmo qual é? O recrudescimento do egoísmo, o afrouxamento dos laços familiares. Nós ainda teremos alguns slides para concluir esse capítulo e entrarmos no livro novo do projeto Espiritizar, que depois nós divulgaremos. Então, haverá a conclusão desse, tem alguns slides, e entraremos em uma nova obra. Deixe-me olhar aqui quantos slides faltaria.
Teremos aí nos 3 slides e concluiremos esse tema. Então vamos parar aqui no slide 9 devido à hora e vamos para a prece. Pedir a nossa irmã Janaína para ser intermediária da prece para nós.